Boa tarde. Boa tarde. Hoje é dia 11 de agosto de 2023, voltando ao passado, tá louco? Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 9º ano do ensino fundamental dos anos finais, e os alunos que estão presentes hoje aqui são eles: a Júlia, a Ana Laura, o Igor, o Matheus, a Ana Júlia, o Eduardo, a Manu, o Vitor, a Vitória, o Cauã, a Evelyn e o Mikael. E tem 2 alunos que estão perdidos aí pela escola. O material que nós estamos estudando é o material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Os alunos que faltaram ou que estão perdidos pela escola, a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henke, onde, quando o aluno falta ou ele se perde na escola, ele deve assistir às aulas gravadas, para que não fique para trás em relação aos coleguinhas. A aula de hoje é a aula 11, tema Teorema de Pitágoras. E eu já vou falar um negócio para vocês. Analisando aquelas outros PowerPoint lá, eu entendi que eu não posso mais ficar falando para vocês assim: hipotenusa ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Porque nas relações métricas o H é a altura do triângulo. A partir de hoje eu não vou falar mais isso. Por mais que eu aprendi desse jeito, para mim ficava fácil de lembrar que o H é hipotenusa. Quando chega na altura eu lembrava que o H e a altura era diferente um do outro, mas eu posso confundir vocês, né? E eu demorei para lembrar, para entender que o Hzinho, que é a altura, é diferente da hipotenusa. Então, tá bom. Então, vamos lá. Conteúdo. Você conseguiu assistir a aula, viu? Não deu tempo? Eu não vi, senhor. Não? Então, porque lá explica todas as relações e tem uma parte que tem que ter no caderno, né? Principalmente para quando for fazer a prova. Mandei ontem? Mandei, não mandei? Aí bloqueou eu. Conteúdo. Tema, Teorema de Pitágoras. Objetivos: verificar que em um triângulo retângulo o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos e associar essa aplicação ao teorema de Pitágoras. Calcular e resolver teoremas envolvendo o teorema de Pitágoras. Então preste bem atenção aqui, ó. Aqui é a hipotenusa, certo? Aqui é os nossos catetos. Então, quando ele fala assim, que o quadrado da hipotenusa, então a hipotenusa aqui, vamos supor que aqui tem 5. Quando esticar outros 5 centímetros aqui, ele não vai formar um quadradão? Então, o quadrado dessa hipotenusa é a soma dos catetos. Ó, esse cateto forma um quadrado, esse outro cateto forma um quadrado. Imagine que isso aqui está cheio de água, certo? Então aqui, ó, 5, 3 e 4. Então imagine assim, água não, que a água vai ser volume. Faz de conta, vai. 3 ao quadrado dá 9. 4 ao quadrado dá 16. E 5 ao quadrado? 25. O que Pitágoras disse? Ele falou que o quadrado da hipotenusa é a soma dos outros 2 quadrados. Será? 9 mais 16? 9 mais 16, 23? 20? Oh, Pitágoras estava certo. Se você vir aqui assim, por exemplo, se fosse um aquário ali, certo? Com a mesma espessura, fizesse um furinho aqui, água que descesse aqui, água que descesse aqui, o que ia acontecer? Ia encher aqui, ia ficar alguma gota lá em cima? Não. Eu coloquei o vídeo nessa apresentação, não sei se é nessa ou na outra aula. Eu vou mostrar para vocês, é muito legal. A mulher vira assim, a água começa a escorrer e os 2 catetos, a hora que se juntam lá na hipotenusa, forma um quadradão lá. É muito da hora. Foi genial quem teve ideia de fazer isso. Pena que não fui eu. Queria ser genial também, ué. Foi eu. Então, Cauã, tem que dividir os créditos aí. Para começar, será possível medir toda e qualquer distância usando a matemática? Sim. Matemática é muito legal, né? É tudo.
Quando eu era aluno, eu já amava matemática, sempre gostei. Só pra ganhar. Aí depois a gente começa a entender melhor, a gente começa a dar aula, começa a entender como que funciona para poder ensinar. Aí ela fica mais linda ainda. Então lá, em caso de distâncias muito longas, como entre cidades de estados diferentes, não é possível fazer uma medição direta. Usar o mapa e traçar sobre ele segmentos de reta que resultem em alguma figura plana pode ajudar a solucionar esse problema. Então, você pode fazer traçados no mapa, e o mapa geralmente tem uma escala aqui embaixo, né? Tipo assim, 1 por 1 milhão, por exemplo. Quer dizer que a cada 1 centímetro no mapa, na vida real, tem 1 milhão de centímetros. Daí você consegue calcular e depois converter para a distância real. E isso sempre é valores aproximados. Professor, hoje em dia tem uma ferramenta melhor que isso ainda. Quem sabe qual é? Google Maps. Você consegue puxar uma linha de um lugar até o outro, ele fala quantos que dá em linha reta a distância daquela cidade até a outra, né? E alguém vai falar, então não precisa aprender a calcular? Precisa sim, tá? Não venha com historinha de Google Maps. Usar o traço, já resolvi, já li essa parte, né? Continuando. Ó, aqui é a parte importante, hein? Há relações métricas entre as medidas dos lados das figuras geométricas e também entre os lados dos ângulos dessas figuras. Essa relação aparece nos triângulos, em especial triângulo retângulo. Para ser triângulo retângulo, ele tem que ter o ângulo de 90 graus. Características: ter um ângulo reto de 90 graus. Já tem. Geralmente ele é representado por esse quadradinho com uma bolinha no meio. Às vezes não tem a bolinha no meio, ele deixa de ser 90 graus? Não, continua sendo 90 graus. O lado oposto do ângulo se chama hipotenusa. Quando me ensinaram, falaram assim para mim: é o lado maior do triângulo. Aí, se for um triângulo muito meio que fora de escala, que tem alguns que eles colocam triângulo fora de escala, quer dizer que o maior lado pode ser que não seja o maior lado que está aparecendo. Então, o que acontece? Tem essa propriedade. Achou o ângulo de 90 graus? A hipotenusa está lá do outro lado. A hipotenusa não tem ligação nenhuma com o ângulo de 90 graus. Os outros dois estão ligados ao 90 graus. São chamados de cateto. Isso, catetos. O lado oposto do ângulo de 90 graus chama-se hipotenusa. Os lados que formam o ângulo reto são chamados de catetos. Então, o ângulo reto está grudado no ângulo de 90 graus. Tranquilo? Sim. Alguma dúvida? Não? Então, beleza. Continuando. Na prática, atividade 1. Vamos considerar o triângulo retângulo da figura abaixo, em que a hipotenusa mede 5. A hipotenusa está lá do outro lado. Ela mede 5. E os catetos medem 3 e 4. Construindo quadrados sobre os lados do triângulo retângulo dado, obtemos a figura ao lado. Observe a figura e resolva o exercício a seguir no caderno. Observaram essa figura aqui? O que eles pegaram? Aqui tinha 5, fizeram mais um de 5 aqui, mais um de 5 aqui, mais um de 5 aqui. Formou essa área grandona aqui. Esse lado tinha 3, formou mais um de 3 aqui, mais um de 3 aqui, mais um de 3 aqui. E aqui tem um quadrado com o lado 3. Aqui o quadrado tem o lado 4. Essa figura, de maneira muito errada, eu já vou tirar minha culpa da reta, porque quando eu cheguei, já estava pintado na parede do 7º ano lá. Vocês já viram lá esse triângulo de Pitágoras pintado na parede lá? Eles fizeram assim, 3, fizeram retângulo. O meu ficou quadrado ainda.
Lá tá retângulo, né? Tá bem exagerado assim, Bem feio. né? Não é retângulo, é quadrado, tá? É. Então é quadrado, não é retângulo, certo? Tanto conversei já com a Edicléia, a gente vai ver se a gente substitui aquele quadro lá, tá bom? Sim. Quando vocês chegaram, já tinha aquela pintura ou não? Oi? Quando vocês chegaram aqui, vocês chegaram junto comigo no sexto ano, então vocês também chegaram, não, já tinha também, né? Que eu cheguei junto com vocês. Olha lá, atividade 1, agora vocês vão responder. Letra A, determine o valor da área do quadrado rosa construído sobre a hipotenusa e dos quadrados verde e marrom sobre os catetos. Isso aqui dá para resolver junto aqui. Vamos lá, hoje é dia 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Evelyn, como que eu faço para descobrir o quadrado? O quadrado é a parte interna. E ele tem 5 e 5 do lado. Você lembra como que faz? Quem lembra para dar uma dica para ela? Isso, multiplica um lado pelo seu próprio lado. Então você vai fazer 5 vezes 5, dá quantos, Evelyn? 25, muito bem. Escolhe um colega, Evelyn. Vitória. 4 ao... Esse quadrado de lado 4, como que fica? 4 vezes 4. 4 vezes 4 igual a 16. Escolhe um colega. Manuela. Esse daqui que tem o lado 3. Repare aqui, Manuela. Quando era 5, foi 5 vezes 5. Quando era 4, era 4 vezes 4. E o 3? 3 vezes 3. Quantos que dá 3 vezes 3? Seria 3 mais 3 mais 3. É? 3 mais 3? Só ficar nervosa. 6. Com mais 3? 9. Muito bem. 9. Certo? Agora a letra B. Escolhe alguém, Manu. Ana Júlia. A letra B, Ana Júlia. Identifique uma igualdade utilizando os resultados das áreas entre os três quadrados. O que se pode perceber de 9, 16 e 25? Qual igualdade que pode ter aí? Eu expliquei, eu acho que uns 5 minutos atrás, antes da gente chegar nesse PowerPoint. Na hora que eu falei de vazar água, lembra? Tenta somar um com um para ver se dá outro. Se tem 3 valores, tenta somar um com um para ver se dá outro. Alguém prestou atenção? Lembra o que é aqui? Cauã, pode falar, Cauã. 9 mais 16. Isso! O 9 mais o 16, Cauã, vai dar quantos? Vai dar o valor do quadradão rosa, né? Então lá 9 mais 16, 25. E 25 é igual a 25. Então isso que a gente fala. Ó, é que eles falam complicado, né? Eu gostaria de simplificar, falar assim, ó. O rosa é igual o marrom mais o verde. Mas o que é o rosa? É o quadrado da hipotenusa. E o que é o marrom? Quadrado de um cateto, somado com o quadrado do verde, que é o quadrado do outro cateto. Aí, eles falam assim, ó, olha que bonita a fala. Quer ver? Vamos chamar de A, B e C. Certo? A hipotenusa a gente chama de A, um cateto a gente chama de B, outro cateto a gente chama de C. A gente fala assim, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. A soma do quadrado dos catetos. Quem é os catetos? B e C. Quadrado dos catetos. Então, eles falam, eu poderia simplificar de outro jeito. A hipotenusa ao quadrado é igual o cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Daí eu falei do jeito que a gente escreve a fórmula.
só que tudo quer dizer a mesma coisa. Então, resposta aqui, ó. A área do rosa, 25. A área do quadrado verde, 16. A área do quadrado marrom, 9. Tudo centímetros quadrados. Agora, a parte de identificar, que o Cauã fez bem lá, ele percebeu o quê? A área do quadrado rosa é igual à área do quadrado verde mais a área do quadrado marrom. Então, 5 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Confirmando, 5 ao quadrado é 25, 4 ao quadrado é 16 e 3 ao quadrado é 9. E 16 mais 9 dá 25. Muito bem. Agora aqui, mais um pouco de conteúdo antes de fazer a atividade 2. Preste bem atenção, porque vocês viram que era uma coisa que a gente tinha visto antes ali. Pitágoras, que viveu entre 582 anos antes de Cristo e morreu 497 anos antes de Cristo, foi um matemático e filósofo grego, autor do Teorema de Pitágoras. Em um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, essa foi a frase que ele fez. Você viu como já falavam chique antes de Cristo? Já fosse o Ricardo para inventar essa forma, já ia falar assim: o quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado de um cateto mais o quadrado de outro cateto. Quarteto. Viu? O que eu falei do jeitão guapiarense aqui é o mesmo que ele fala lá em grego. Depois ele fala porque que fala, tá parecendo grego, né? Os caras gregos que inventaram a matemática praticamente. Então eu tô lascado, agora eu vi que faz sentido a frase. Em um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Desenvolveu trabalhos, o Pitágoras também desenvolveu trabalhos na área da filosofia, da música, da moral, da geografia e da medicina. Você é louco? O homem era multiuso. Deve-se a Pitágoras a criação da Irmandade Pitagórica de natureza religiosa, cujos princípios teóricos influenciaram o pensamento de Platão e de Aristóteles, outros dois excelentes matemáticos da época deles. Vamos lá, dando continuidade. Foco no conteúdo. Foco no conteúdo. A área do quadrado construído sobre a hipotenusa é igual à área dos quadrados construídos sobre os catetos. Vai por para mim, Vitor? Põe ali o caminho. Aí tem ali, quando o quadrado da hipotenusa tem um triângulo, não vai dar choque não, fique tranquilo. Aí, pronto, obrigado. Quando o quadrado da hipotenusa de um triângulo é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então olha aqui que ele fez. Hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado, certo? Sim. Vamos ver se estou com a internet aqui. Eu vou mostrar aquele vídeo que eu falei para vocês. Ei, propaganda. Ah, vou nada. Olha lá. Olha lá, a água descendo dos catetos. Eu queria deixar grandão as coisas aqui. Vocês viram que legal? Vou começar de novo. Ó, os dois catetos, o quadrado dos dois catetos começa a escorrer para o quadrado da hipotenusa. Ó. Aí não vai dar. Deu. Ó. E se eu fizer o contrário, dá certo também? Será? Sim. Olha lá. Olha o efeito sonoros aí. Viu? Certinho. Eu queria inventar um negócio desse. Será que a escola não deixa eu comprar os materiais para construir?
Não fale assim. Tem sim. Eu já estava fazendo online porque eu queria. Verdade. Não tem mais livro, né? É verdade. Na prática, atividade 2. Considerando as medidas dos lados em centímetros, determine a medida do lado de cada triângulo retângulo a seguir, utilizando o teorema de Pitágoras. Só para lembrar, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Eu vou dar 3 minutos, você escolhe um dos dois triângulos, tenta fazer. Se conseguir fazer os dois, beleza. Se não, fazendo um já está ótimo. Então, agora eu vou falar o seguinte. Vamos primeiro dar umas dicas. Quem é a hipotenusa no triângulo A? É o 6, o 8 ou o X? X. Por que é o X? Está o ângulo oposto, está ao lado oposto do ângulo de 90 graus. Muito bem. Então, o X é igual a A. Quem é o B? Quem é o C? Tanto faz nesse caso aqui. Aqui é o B, aqui vai ser o... Ah, você não quer fazer o contrário. Faz, tudo bem. A importância na Pitágoras é achar a hipotenusa. Quem é o A no triângulo B? O Y. O Y é igual a A. Quem é o B? Tanto faz. 5 minutos. Não, 5 é muito. 4 minutos. Continuando. Ó. O A vale X. X ao quadrado é igual. Cateto 8 ao quadrado. Mais. Cateto C ao quadrado. 6, né? Resolvendo. Eu sei o valor do X? Não, que eu estou procurando. X ao quadrado é igual. 8 ao quadrado é 8 vezes ele mesmo. Quanto que dá 8 vezes 8? 64. 64. Então 8 ao quadrado é 64. Mais 6 ao quadrado. Dá quanto? 36. O valor que eu estou procurando ao quadrado é igual 64 mais 36. 100. Então, se eu desenhasse um quadradão aqui, ele ia ter 100 centímetros quadrados. Mas eu não quero descobrir o quadradão, eu quero descobrir só o valor do lado. Você vai tentar descobrir quem vezes ele mesmo dá 100. Estava certinho a resposta. 10. Outro jeito de resolver isso aqui, ó. X é igual... Contrário da potenciação, radiciação. Raiz quadrada de 100. Daí algum aluno pode falar, professor do céu, mas eu não lembro como que faz raiz quadrada, como não é um número tão fácil assim. Você faz fatoração. 100, vou fatorar por números primos. Quem é o primeiro número primo? 2. 100 dividido por 2? 50. 50 dá para dividir por 2? Dá. Vai dar 20 e... Dá para dividir por 2 de novo? Sem dar resto, não. Por 3? Não. Por 3 também não. É por 5, que é o próximo número primo, né? Vai dar 5. E 5 dividido por 5 dá 1. Então, 100 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes... Opa! Vezes 5 vezes 5, não é verdade? Eu posso trocar aquele 100 por tudo isso. 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5. Mas não ajudou muito ainda. 2 vezes 2 é a mesma coisa que o quê? Quantos? 4. Mas eu posso deixar em potência. 2 ao quadrado. Vezes 5 vezes 5. 5 ao quadrado. Professor, não é mais fácil resolver? Poderia resolver. Você faria assim, raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 25. Aí você tem que saber de cabeça também. Quantos que é 4? Raiz quadrada de 4? 2. Raiz quadrada de 25? 5. 2 vezes 5, 10. Deu no mesmo. Só que eu queria que chegasse nisso aqui, ó. Raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Eu posso separar em raízes separadas, tá? 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 5 ao quadrado. Que dá a mesma coisa. Agora preste atenção. Lembra quando a gente tem aqui, por exemplo, ó,
3 vezes 5 dividido por 3, eu corto, fica só o 5. Também dá para fazer isso na potência. Qual é o contrário de raiz quadrada? É a potência elevado ao quadrado. Então, quando tem assim, você vem aqui, faz corta. Quem sai fora? O número 2. Corta. Quem sai fora? Número 5. Ele tem que ter o mesmo índice da raiz. Se for raiz cúbica, para eu poder fazer esse corta, o expoente tem que ser 3. Se for raiz de índice 5, o expoente tem que ser 5. Daí você corta, ele sai fora. Aí se multiplica. 2 vezes 5, 10. Certo? Outra maneira que você podia fazer era fazer isso aqui, 2 vezes 5, 10. 2 vezes 5, 10. E 10 vezes 10 é 10 ao quadrado. Você falava x ao quadrado é igual a 10 ao quadrado. Corta, x é igual a 10. Então qual é o valor desse x? 10. Meu Deus do céu, será que tem espaço para fazer a letra B? Não, vou apagar e começar tudo de novo a letra B. Agora aqui, letra B. A ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual ao cateto B ao quadrado mais o cateto C ao quadrado. Minha hipotenusa é y ao quadrado. Quem é os catetos? 7 ao quadrado mais 7 ao quadrado. Resolvendo, a hipotenusa ao quadrado é igual. 7 ao quadrado dá quantos? 49. 49 mais 49. Y ao quadrado é igual. 49 mais 49 dá quantos? 98. Aí você pode vir aqui, y igual a raiz quadrada de 98. Mas eu tenho que fazer a simplificação. Tem algum número exato que vezes ele mesmo dá 98? Não, né? 9 vezes 9, 81. 10 vezes 10, 100. Então ele vai ser 9, alguma coisa. Mas se você chegar numa equação de concurso, ou você for trabalhar de técnico de edificações, você não pode entregar assim uma raiz grandona. Você tem que fazer a simplificação de raiz. Aí você vai fazer aquele esquema. 98 vai fatorar pelos números primos. E assim por diante. Primeiro número primo. Dá para dividir? 98 dividido por 2? 49. Dá para dividir por 2 de novo? Não. Dá para dividir por 3? Por 7, que é o número primo. 49 dividido por 7? 7. 7 dividido por 7? 1. Então, 90, raiz quadrada de 98 é a mesma coisa que raiz quadrada de 2 vezes 7 vezes 7. Certo? Mas perceberam que isso aqui eu consigo juntar? 7 vezes 7 fica quem? Não, fala 49, outro jeito. O que é 7 vezes 7? 7 ao quadrado. Quando eu tenho o mesmo expoente que a raiz, o que eu posso fazer? Corta. Quem sai fora? Não. Só sai fora quem teve o corte. Só o 7. O coitado ficou sozinho lá, solteirinho lá dentro. Então, y é igual a 7 vezes a raiz quadrada de 2. Então, y é igual a 7 vezes a raiz quadrada de 2. Por que o 2 não sai fora? Porque ele não tem parzinho para ser cortado. Tá? E aí, lembra que eu falei para vocês que dá para ver na calculadora isso aqui? Vou provar para vocês. 98. Raiz quadrada de 98 dá quantos? 9,89. Eu vou abrir até outra calculadora aqui para ficar mais bonitinho. Agora eu vou fazer a raiz reduzida. Raiz quadrada de 2 vezes quantos? 7. O que deu? A mesma coisa ou não? Exatamente a mesma coisa. Então ele é uma fração, é uma raiz reduzida. Outra coisa, já aproveitando aqui o espaço. Todo quadrado tem uma diagonal, tem duas diagonais. Como eu descubro o tamanho da diagonal? A hora que você corta, ele forma um triângulo, retângulo, com dois lados iguais. É o caso aqui, 7 e 7. A diagonal de um
Quadrado é raiz quadrada de 2 vezes o tamanho do seu lado. Se o quadrado tiver 10 centímetros, Vitor, como que ficaria? Estranho. Hã? Mateus, se tivesse 10 centímetros, como que ficaria? O lado tivesse 10 centímetros. 10 vezes 10 vezes... 10. Não, Não. 10 vezes 7? não. Não? Eu vou explicar de novo. Não. Quando eu tenho um quadrado de lado L, a diagonal é o tamanho do lado vezes raiz quadrada de 2. Então você tem o lado valendo 10. Quanto que vai ser? 10 vezes? Fala, Júlia. 10 vezes raiz quadrada de 2. Vamos ver se você entendeu? Agora o lado tem 8. 8 vezes a raiz quadrada de 2. Muito bem. Vitor, agora o lado tem 5. 5 5 vezes raiz quadrada de 2. Eduardo, cadê você? Eduardo, agora você tem um quadrado de 3 de lado. Como que fica? 3. Esqueceu? Vezes raiz quadrada de 2. Muito bem, tá bom? Guardem essa informação. Olha lá, na prática aqui, ó. 10 centímetros era o tamanho do x. Raiz quadrada de 98, fazendo a simplificação, fica 7 vezes raiz quadrada de 2 centímetros, certo? Depois, qualquer coisa, vocês fazem o registro lá na coisa. Agora aqui, Khan Academy. É um site legal esse carinha, né? Ó, aqui é um site que vou mandar para vocês hoje junto, tá bom? E aqui tem uns testes, você pode testar, tá? Esse é um aplicativo que a gente vai usar também nas nossas aulas, Khan Academy. Aí, ó, você tem um tempinho para um teste? Prepare-se para as perguntas sobre alguns assuntos vistos até agora. São 5 perguntas e tem de 10 a 13 minutos para responder. Vamos lá. Olha lá, cadê minha caneta? Achei. Calcule o valor de x. Eu não consigo riscar com essa coisa aqui, eu achei que dava. Será que dá? Acho que não. Calcule o valor de x no triângulo mostrado abaixo. Tá aqui. Quem é a hipotenusa? 9. Não dá para fazer aqui. Achei que dava, rapaz. Isso. Não dá. Então lá. Quem é o valor do x? Do y, a hipotenusa? 9. Aqui ficaria 9 ao quadrado é igual. 4 ao quadrado dá quantos? 16. E x ao quadrado. 9 ao quadrado? 81. 81 é igual a 4 ao quadrado? 16. E aí, eu vou ter que chamar aqui, ó. Eu não vou conseguir fazer sem fazer o cálculo. Então é 9 ao quadrado é igual. Qual é o valor do lado mesmo? 4, que é um cateto, mais x ao quadrado. 9 ao quadrado, 81. 4 ao quadrado, 16. Mais x ao quadrado. Agora eu vou deixar quem eu não conheço do lado esquerdo. 16 mais x ao quadrado é igual a 81. X ao quadrado é igual a 81, já estava lá. O 16 que está atrapalhando aqui vai passar para lá? Não, ele é positivo, ele vai passar negativo. X ao quadrado é igual a 81 que tira 16. 73. Será? 74. Corta aqui, fica 7 aqui. 11 que tira 6, 5. 65. Isso? Raiz quadrada, porque está isso ao quadrado, né? X é igual a raiz quadrada de 65. É o número exato? Não. Tem essa alternativa aqui? Aqui. Verificar. Ó. Bom trabalho.
Vamos lá. Você clica no próximo. E aqui? Isso aqui é fácil, hein? Aqui eu tenho que digitar, ó. A área dos quadrados dos dois lados do triângulo retângulo podem ser vistas abaixo. A hipotenusa ao quadrado é o azul claro lá. O rosa é um cateto que dá 35 unidades ao quadrado. E o verde é 50 unidades ao quadrado. Ele quer saber qual é a área do quadrado adjacente ao terceiro lado do triângulo. Então ele quer saber qual é essa área aqui do marrom. Quantas unidades quadradas tem lá? Que quanto que tem que fazer, Vi? Mais. Quem mais quem? 50 mais 35. Tem que somar os quadrados, lembra? O quadrado da hipotenusa é a soma do quadrado dos catetos. Quantos que dá? 50 mais 35. 85. 85. Vamos ver se a Vitória acertou? Bom trabalho. Próximo. Quais comprimentos formam um triângulo retângulo? Ah, para vocês lembrarem. Triângulo retângulo. Quais comprimentos aí formam um triângulo retângulo? Você tem que ver o seguinte. O maior lado tem que ser a soma dos quadrados. Por exemplo, 50 ao quadrado tem que ser igual a 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado. Se eu simplificar cortando o zero aí daqui, ficaria 25 é igual a 3 ao quadrado 9 mais 4 ao quadrado 16. Deu? Deu. Então esse aqui é. E esse outro? 8, que é o lado maior ao quadrado, é igual... Vou resumir rapidinho isso aqui, nós já vamos sair. 6 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 64 é igual 36 mais 9. 36 mais 9 dá 64? Não. 2. Raiz quadrada de 4 é 2. 2, 10 e 16. Nossa, 116. Só se fazer aqui, ó. 4 ao quadrado, 2 ao quadrado, 4. 10 ao quadrado, 100. Se você somar esses dois, teria que dar mais do que isso aqui, porque isso aqui está ao quadrado, já não é também. Então só aquela ali. Verificar, correta a resposta. Aí eu vou mandar para vocês treinarem, tá bom? Vou mandar junto com o vídeo hoje. Então lá, o que aprendemos hoje? Vimos que um triângulo retângulo, vimos que em um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. E associamos a essa aplicação ao teorema de Pitágoras, que é isso daqui. Vocês copiaram isso aqui, se não copiaram, na hora que mandar o vídeo, copie esse triângulo e essa equação. Calculamos e resolvemos o problema envolvendo o teorema de Pitágoras. Lembre-se que já está disponível a tarefa São Paulo no site para vocês. Referências bibliográficas sobre o assunto, referências sobre as imagens e terminamos mais um material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.